Versículo 45. Se aquele servo disser em seu coração, meu senhor demora a vir. Olha lá. O bichinho do mau conselho. Ih, está demorando. E começar a espancar os outros servos e servas, a comer e a beber e a se embriagar. Ou seja, ele estava esperando ali, estava fazendo tudo nos confortos. Mas aí começou a demorar. Por que isso, não é? Quando Jesus fala, vigiai e orai para não entrardes em tentação. É quase assim um movimento de queda, né? Entrar em tentação é o quê? Cair na nossa própria fraqueza. Então é importante nós não baixarmos a guarda. Ai, Cristina, mas está demorando muito para isso aqui melhorar. Estou ficando meio desanimado. Melhor não desanimar. Por quê? Porque nós sabemos que somos ainda imperfeitos. Seja bem-vinda, Érica. Nós somos ainda imperfeitos num mundo que nos... Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de um mundo que tudo exige de um cristão verdadeiro. Então, nós estamos aqui para testemunhar aquilo que dizemos crer. E, Cristina, como é que nós testemunhamos? Servindo. Fazendo o melhor que podemos a cada dia. E tendo por medida o quê? Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Por quê? Porque nós somos muito ansiosos, não é? Se ficarmos assim, tá tudo, não está indo como eu imaginava, eu não estou conseguindo dar conta, está tudo perdido, não vai dar certo. Está tudo dando certo. Nós vamos cair, nós vamos errar. E quando cairmos, vamos levantar. E quando errarmos, vamos corrigir. Pronto. Não precisamos nos desesperar, nos cobrar, no sentido, né, daquela cobrança, penitenciarmos. Não. Nós vamos orar pedindo força. Senhor, eu errei. Peraí. Vou buscar estar mais o quê? Atento. Porque eu errei, eu caí, porque eu dormi, pisquei, comi mosquinha. Não fiquei atento. Isso vai acontecer. Por isso que Jesus falou para a gente, atenção, atenção. Quando ele fala do servo vigilante, ele está falando isso. É preciso estar atento, por quê? Porque a gente não sabe quando as provas da nossa encarnação vão chegar exigindo-nos mais. A gente não sabe. Então eu vou ficar tenso, toda hora tenso. Essa não é a atenção que ele nos exige. Não é essa coisa do, quando vai... Não, isso aí é ansiedade. Isso aí é uma aflição desnecessária. Isso não é vigilância. Nós já vimos o vigilante, vamos lembrar assim, o vigilante que esteja lá, né, tomando conta lá no muro da muralha, sei lá, ele fica o quê? Roendo as unhas? Fica nervoso? Por quê? Não, ele só tem que fazer o quê? Prestar atenção. Qualquer coisa que demande uma ação, ele só vai poder fazer se estiver atento. Se ficarmos muito tensos, nós vamos começar a ter muita atenção para o medo. Já perceberam isso? Querida Marta, seja bem-vinda. Já perceberam que o medo nos toma muito a nossa atenção? E aí já não estamos mais atentos ao que deveríamos. Estamos atentos ao nosso medo. Aquilo que pode acontecer, e é sempre terrível. E não estamos mais atentos ali. E não estamos mais prontos para a melhor solução. Porque muitas vezes, temos que ter atenção sobre isso. O medo nunca é problema quando o temos. O medo só é problema quando nos tem. Quem é que administra quem? Nós administramos o medo não pode nos administrar. Senão, estamos sem controle da situação. Vamos estar atentos. Quando percebermos que uma situação solicita a nossa ação mais pronta, né, sempre ali buscando trabalhar a fé e a confiança de que nós não estamos sós. E que as coisas não acontecem do nada. As coisas estão acontecendo por quê? Porque nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Então as provas têm que vir. Nós não vamos pensar assim, eu vou ficar vigilando, mas nada vai acontecer porque eu estou fazendo tudo muito certinho. Mas peraí, eu sou um espírito mortal ou eu nasci no dia que eu nasci como espírito? Então eu tenho uma história anterior. E nem tudo que eu fiz, em termos assim, que eu não fiz bem, e que eu preciso corrigir,
Eu consegui corrigir no passado. Muitas coisas eu ainda estou trabalhando para corrigir no presente. Então, nós não podemos ter como medida apenas a nossa ação dessa vida, porque senão começamos a ficar, ai, mas por que eu estou passando por isso? Ai, mas é tão... Eu estou tentando ser a melhor, ótimo. Continuemos nesse esforço, ok? Fundamental. Mas se está vindo uma lição que muitas vezes pode não ser expiatória, eu posso ter pedido para me desenvolver mais naquela ou naquela virtude. Então, se o Senhor permite que vivamos uma situação desafiadora, é porque Ele confia o quê? Que nós vamos cair nela? Que nós vamos fracassar? Jamais, senão Ele não mandaria. Ele manda porque Ele sabe que nós podemos ser bem-sucedidos. Mas isso quer dizer que seremos bem-sucedidos facilmente e rapidamente? Não. Podemos ficar, muitas vezes, num esforço de décadas para uma determinada lição, não podemos? Ah, mas isso é muito cansativo. Bem-vindo ao mundo de provas e expiações, não é? Não é algo fácil nem rápido. Mas, por acaso, qual de nós nos conhecemos que seja minimamente? Quem é que se acha uma pessoa fácil aqui? Ou sou só eu que me acho uma pessoa complicada? Nós não somos muito fáceis. E se nós estamos no século XXI aqui tentando fazer como Maria, escolher a boa parte, né? Um domingo, no final do dia, nós estamos o quê? Não, deixa que eu lavo a louça, vou deixar para ser Marta depois da palestra, depois do estudo. Na hora do estudo eu vou ficar o quê? Vou ficar prestando atenção a Jesus. Vou ser Maria. Quando acabar, somos Marta de novo. Então, sabermos viver cada momento da nossa vida, mas não esquecer que nós somos mesmo espíritos imortais. Estamos na carne, mas não somos carne. Fazendo escolhas que beneficiam apenas a carne, apenas a personalidade que tem atestado de nascimento e atestado de óbito, essa carne, esse período da encarnação, se apenas fizermos escolhas que beneficiem a pessoa que somos agora, temporariamente, nesse período, em detrimento daquela que vai sobreviver à morte, que somos nós ainda imortais, isso não tem como dar muito certo. Aí ficamos sempre com o quê? Com saldo devedor, né? Ficamos com aquele carnê que vai... Mas peraí, eu parcelei, mas não, peraí, agora eu vou refinanciar a minha dívida. Vamos ter sempre... Ainda nós estamos nessa. Não pensemos que a gente aqui só abate parcelinhas e não faz mais nenhuma parcelinha mais entra no nosso carnê. Nós vamos quitar muitas coisas, mas muitas vezes vamos criar outras situações. Por quê? Porque muitas vezes estamos em novas lições. E naquela lição ainda sou muito verdinha. Tem aquela ali, aquela ali, eu já sei, já me viro bem. Mas agora eu estou trabalhando o quê? Porque nós vamos crescendo e expandindo o nível das nossas capacidades. E aqui das nossas capacidades morais, ou seja, das nossas virtudes. São muitas virtudes. A gente pode pensar assim, eu aqui na paciência vou muito bem. Vocês, eu não. Eu aqui na paciência vou muito bem. Mas no perdão ainda estou devendo. No perdão ainda estou... Ou vice-versa. São duas virtudes mesmo muito desafiadoras. Aí, Marta... A Marta já lavou a louça rapidamente antes da palestra. Mas ser Maria, a estrada é longa. Marta, você já tem aquele nome da Marta. E como boa Marta, você já lavou a louça. Eu, que meu nome é Maria, não é? Começa com Maria. Adivinha onde é que está minha louça? Está lá, me esperando. Como uma boa louça. Está lá, esperando. Bom. Continuando. Então, se eles ficarem vigilantes, desanimou de esperar, o Senhor está demorando, aí ele começa o quê? A enfiar o pé pelas mãos. Deixa de ser vigilante. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e em hora que ele não sabe.
atenção, o cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Olha, qual a ideia que a gente tem disso? Que não vai ficar bom para ele, né? A ideia que a gente tem é que não vai ficar bom para o lado dele. Porque o que é cortar em dois? Quando o Senhor vier, nós até falamos isso semana passada, não é? Quando o Senhor vem, é quando vem o quê? As situações desafiadoras. Nós temos que estar o quê? Preparados. Se não estamos preparados, é aquilo. Acontece o que a gente menos quer como espírito encarnado, que é falhar numa prova. A gente não quer isso. Por quê? Porque isso vai nos colocar no caminho de uma expiação, que é uma prova mais difícil do que a primeira. Então eu pensava que eu ia deixar isso para trás, eu ia enfrentar e ia dar tudo certo, porque eu sou um servo vigilante. Mas a calmaria foi, cadê a tempestade? Está tudo tão calmo. E aí muitas vezes nós começamos a nos distrair. E na distração, pronto, chega a tempestade. Já podemos já ter vivido isso, não é? Estão os dias de sol, tão lindos, tão lindos. Vamos sair, vamos no shopping, vamos. Lá no shopping a gente começa a ouvir um barulhinho. Que a chuva está caindo tão pesada que a gente escuta bater a chuva no telhado do shopping. Vocês já ouviram chuva no telhado do shopping? E aí, esqueci as janelas abertas. Já aconteceu? A gente esqueceu uma janela aberta? Saiu sem chuva, estava tão tranquilinho, estava até um dia bonito. E lá vem a tempestade. Mas eu deixei a janela aberta. É isso, mais ou menos. Vem a tempestade da vida e nos pega ali distraídos, se deixando uma situação que nos deixa descoberto, não é? E que podemos errar no uso do nosso livre-arbítrio. E pronto, lição não aprendida, reparação não realizada, temos que voltar. E isto só vai parar quando, voltando, nós fiquemos vigilantes e vem a tempestade e nós aprendemos e superamos. Não fica para trás. Então, para aprendermos e superarmos, é preciso estarmos atentos. Não só nós não sabemos o dia, a hora, como nós também não sabemos exatamente, não sabemos do nosso passado. Então, nós não sabemos, embora possamos ter uma ideia, se nos conhecermos um pouquinho, das nossas maiores dificuldades, mas nós não sabemos a fundo a profundidade de uma dificuldade em nós. Sabe aquela questão que muitas vezes assim, não podemos fazer isso em tal situação. Nós sabemos, não podemos fazer isso em tal situação. Aí alguém faz aquilo em tal situação, e a gente olha e diz assim, mas não pode se fazer isso em tal situação. Todo mundo sabe. E eu falo muito bem disso, por quê? Porque eu ainda não passei por tal situação. Será que eu agiria melhor que a outra pessoa que eu estou criticando, que não agiu bem em tal situação? Ou será que em tal situação, talvez eu agisse até de uma forma menos feliz do que aquela pessoa? Então, isso nós não sabemos de nós, muitas vezes. Desconhecemos certas tendências nossas que só vêm à tona se uma situação se faz presente. Não é? Mas isso aconteceu conosco, eu sempre conto aqui, não é? Que jamais reagiram ao assalto, nunca, imagina, isso não acontece. Porque eu não vou arriscar a minha vida, isso, e aquilo. E quem é que ficou segurando e o revólver? Quem? Achando que a pessoa podia não disparar? Como assim? Não vai disparar? Está com uma arma carregada, mirando para você. Mas não vai disparar. Como é que você vive dizendo para você mesma que não se reage a isso? Mas eu imaginava o quê? Que não reagiria. E, de repente, na situação, eu tive uma bela lição sobre mim mesma, não tive?
tive uma bela lição. Aprendi algo sobre mim mesmo. Uma tendência que eu não descobriria se não passasse por aquele tipo de experiência. Querida Georgina, seja bem-vinda, minha querida. Continuando aqui. O cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Os infiéis, aquele que errou. Onde estão os infiéis? Os infiéis são o servo invigilante, não é? E estamos no planeta Terra. Somos servos vigilantes ou invigilantes? Aqui nós temos um local, porque ele fala de um local. Ele diz aqui, olha. Colocará com os infiéis, ou seja, é uma ideia de local. Nós queremos ir para um mundo melhor, mas só iremos para um mundo melhor quando melhor estivermos. Se não estivermos bem o suficiente, continuaremos aonde? No mundo de provas e expiações. E quem está no mundo de provas e expiações? Espíritos imperfeitos. Poderíamos, esse termo infiel, não é? Infiel é aquele que trai. No caso, nós traímos a quem? A nós mesmos. Pois se as leis de Deus estão na nossa consciência, está aqui, na nossa consciência, e nós vamos contra isto, quem é que nós estamos traindo, senão a nossa própria consciência? Nós. Não é? Então, essa infidelidade. Aqueles espíritos ainda imperfeitos, habitantes de mundos de provas e expiações, que não conseguem ser fiéis às leis de Deus, que estão na própria consciência. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos esquecer que Jesus é um espírito puro. A pureza de espírito é um fim, é um objetivo final de todos nós. Jesus está nos ensinando o quê? O caminho, a verdade, a vida, para chegarmos a Deus, ao reino de Deus, à perfeição. Então, a perfeição, ela vai exigir servos vigilantes, servos fiéis. Mas isto é um processo. Ah, eu sou servo fiel. Mora onde? Planeta Terra. É missionário? Não, porque ainda pode ser missionário, a gente não sabe. Não sou missionário, não. Você está se esforçando para ser fiel. É isso. Quando Jesus diz vigiai e orai para não cair em tentação, ele quer dizer o que com isso? Se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos cair em tentação. Vigiai e orai, senão podereis cair em tentação. Ele não fala isso. Porque senão pode ser que venham a cair em tentação. Ele não fala isso. Ele diz que se a gente não vigiar e orar, nós vamos cair em tentação. Fato. Fato. Agora, quem consegue vigiar e orar 24 horas por dia? E olhar para mim também. E tudo bem. Porque nós estamos num processo. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Porque são processos que não são fáceis, ou melhor, é um processo que não é fácil nem é rápido. Mas estamos nele, é um caminho. Estamos caminhando. O caminho é assim, já viram que não é assim? O caminho é assim. Que a gente vai, acerta, caiu, volta, repara e continua. Vai, caiu, vai. A gente vai assim. Evoluindo, crescendo, amadurecendo, aprendendo, reparando, seguindo em frente.